Quem de vocês aqui não ouviu algum documentário ou alguém falar que as eleições de 2022 aqui no Brasil seria a mais importante não só do Brasil, mas sim do mundo? É sim, porque o Brasil ele é um protagonista de extrema relevância e importância no mundo. Haja visto que nós estamos aí numa situação bem diferenciada em relação a todo mundo. Isso se deu por um governo que não roubou, um governo que soube trabalhar, soube encarar as dificuldades, as crises, e a guerra iniciou e ele simplesmente também soube lidar com isso aí maior parte do tempo. Porém, lógico que você tem ali a mídia de esquerda, você tem sempre algum esquerdista que vai dizer que o governo atual foi um fracasso, foi isso, aquilo, outro. Mas basta você pesquisar um pouquinho que os números não mentem. O governo atual iniciou esse governo em 2019 com a Bolsa de Valores ali na casa dos 31 a 32 mil pontos. Olha como que a nossa Bolsa de Valores hoje está, na casa dos 112 a 113 mil pontos. Além disso, nós temos aí a economia bombando legal aí, nós temos investimentos estrangeiros entrando no Brasil e agora, infelizmente, nós temos aí uma eleição completamente grotesca, uns resultados muito esquisitos. Se vocês procurarem na internet informações, tem muitos vídeos aí que basicamente contesta esse resultado das eleições. E para não ficar só nas minhas palavras, vocês viram aí o que aconteceu e a população foi às ruas. Os caminhoneiros iniciaram aí sendo a força maior e principal do país. Iniciou aí esse processo e a população não deixou eles na mão e correu também ali ao seu encontro e não deixou os caminhoneiros sozinhos nessa jornada. E o presidente que foi eleito pelo sistema e pelas urnas, né? Infelizmente não deu as caras, né? Como que pode um cara que teve 50 milhões de votos não ter a capacidade de reger o país, de comparecer nessas manifestações e demonstrar ali o seu apoio, ou de repente tentar pacificar o país? Como que um cara como esse, que é eleito com 50 milhões, quase 51 milhões de votos, não tem essa capacidade? Que isso? Foi eleito mesmo? É isso que deixa em xeque. Bom, então a situação ficou um pouco esquisita, porque o candidato derrotado, o candidato atual, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele simplesmente, após o resultado das urnas, ele se recolheu ali, se retirou por basicamente 48 horas. Então a mídia esquerdista logicamente não ia deixar isso aí barato e já começou a criar teorias e já começou ali ficar com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? Por que o Bolsonaro não se manifestou? Ele tem que se manifestar, ele tem que dar a posição dele. Não, na verdade ele não tem. Na Constituição não tem nada, não tem nenhum tipo de artigo que forçaria ou que obrigaria o presidente da República a se manifestar assim que outro presidente ganha eleito, e o presidente que perdeu, ele não tem essa obrigação pela Constituição de ir lá e já marcar, por exemplo, ali uma reunião ou marcar ali com a imprensa, olha, já vou fazer a transição aqui. Não, ele faz isso, pode fazer isso no mesmo dia ou no dia seguinte, sim, se ele for derrotado democraticamente e onde ele percebe e a população perceba que foi o voto dela que realmente definiu ali as urnas e definiu aquele pleito e que realmente elegeu o candidato vencedor. Não foi esse o caso, não ficou claro para a nossa população brasileira e nem tampouco para o presidente. E ele realmente se retirou ali por 48 horas. Então ele deu as caras hoje e simplesmente sorridente, muito com uma face ali bem tranquila, né? Olha que presidente Jair Bolsonaro, que chega sorridente, preparado para a primeira manifestação. Esse sorriso. Desde o resultado. Esse sorriso diz alguma coisa para vocês? Esse é o sorriso de um cara perdedor? Bom, a princípio eu fiquei meio que constrangido ali, sabe? Eu falei, quando eu vi, eu vou soltar o vídeo aqui, depois eu vou voltar a falar sobre isso aqui. Da eleição. O presidente está com medo de ser preso. Então, uma conversa para pacificar o país, né?
Bom, isso aqui, o que aconteceu? Vamos lá, eu acho que vocês devem ter visto aí o que aconteceu. O Bolsonaro deu ali, deixou a imprensa toda eufórica, esperando, aguardando o posicionamento, achou que quando ele aparecesse, ele ia simplesmente passar ali a mensagem real: olha, eu vou entregar a faixa, tranquilo, reconheço o Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, o vencedor do pleito. Não, ele deu ali, ele simplesmente soltou uma palavra de apoio, né, e de respeito às manifestações. Ele não instigou, ele não incentivou, mas ele falou que, ele relembrou que a Constituição Federal, ela permite sim que você se manifeste, desde que sejam manifestações ordeiras, que não seja quebrando, botando fogo em nada, depedrando aí todo o, digamos que, prédio e instituições públicas. Só que o que acontece quando ele virou as costas? Ficou uma situação meio esquisita. Até eu mesmo parei para pensar, cara, por que disso? O que aconteceu? O cara está entregando o jogo, mas ainda tinha aquela questão das 72 horas, tão falada por todo mundo. Não, tem que aguardar 72 horas. Que de raio é essas 72 horas? Na verdade, o que aconteceu foi que, no caos que começou a proliferar no nosso país, nós percebemos que quando os caminhoneiros pararam, e foi aquele efeito cascata, parando no Brasil inteiro. O que acontece é que o nosso carecão de toga aí, né, o imperador do Brasil, começou a dar ordens à Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal, cara macho mesmo, simplesmente o delegado não aceitou. Ele falou: não vou cumprir essa ordem aí, e simplesmente o nosso ditador, né, de toga, chegou dando lá: você vai ser multado em 100 mil reais dia, depois acho que foi hora, alguma coisa assim, e ainda correndo o risco de ser preso ou destituído do cargo, enfim. E aí depois veio lá novamente com multas em cima de caminhoneiro de 100 mil reais por dia, e também multa a cidadão comum de 10 mil reais por dia que estivesse manifestando. Onde já se viu isso? A Constituição Federal não dá margem para isso. Então, o cara acabou com toda a corda que ele tinha, e que, lógico, o Bolsonaro acabou deixando o cara fazer o que bem entendia. Ele acabou caindo na própria armadilha. Ele esqueceu, estava tão se achando em cima do Todo-Poderoso, né, do púlpito dele ali, se achando o imperador, que acabou fazendo isso, e a mídia esquerdista caiu e nem percebeu que estava caindo ali em uma grande armadilha, né? Acabou simplesmente filmando, mostrando ali as manifestações e colocando as tarjas lá embaixo, nos prompts ali, tá? Que o ministro, isso, aquilo, outro, demandou agora a ordem para que a PRF use de todos os meios, lógico, considerando a força, lógico, para que desobstruísse, né, as rodovias e acabasse com essas manifestações aí. Então, o que acontece? Isso pegou muito mal, e era basicamente a munição necessária que o presidente precisava para que o mundo inteiro visse quem é realmente o ditador aqui. E esse sorriso dele ali no início foi bem, bem contextualizado, deu para entender o porquê. Porque, na verdade, a população ia perceber, e dava para perceber onde estava o verdadeiro problema. Agora, como vocês viram ali no final, esse ministro aí fez uma reunião com o Bolsonaro. Certamente Bolsonaro já deve ter dito para ele: não tem acordo, não tem acordo. Vocês jogaram fora das 4 linhas, e agora eu vou puxar isso para as 4 linhas. E amanhã, com certeza, teremos um desfecho dessa história. Eu espero que eu esteja certo, e pode ser que eu esteja errado também, mas pelo que dá para ver e pela cara desse ministro aí, do jeito que ele saiu ali depois da reunião do Bolsonaro, a coisa vai ficar feia para esses ditadores aí do nosso país, né? Vamos aguardar por mais informações. Eu vou manter vocês informados nos 2 canais aqui, tanto no TikTok quanto no YouTube, e eu espero que nenhum dos canais caia, né? Até porque, já viu, né? Como tá meio complicado falar a verdade nesse país, por hora eu espero que não caia, mas vamos lá, vamos torcer que tudo dê certo, vamos torcer pelo nosso país. Jonas Santos aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.